ter algo aqui fora, porque antes você tem um conhecimento aqui dentro. Então, se eu estudei sobre edição de vídeo, agora eu consigo materializar esse conhecimento em poder. Porque se eu não tivesse conhecimento, eu não conseguiria editar um vídeo, não conseguiria gravar um vídeo. Se eu não tivesse conhecimento, eu não conseguiria costurar uma roupa. Se eu não tivesse conhecimento, eu não conseguiria operar um caminhão. Eu não conseguiria, se eu não tivesse conhecimento, editar em C++, em Node. Então, conhecimento é uma fonte de poder e o poder ele se materializa aqui fora, se transforma em recursos, porque o poder ele te permite gerar valor e você fica com uma parte do valor que você gera. Então, você precisa estudar. Como? Livro, curso, palestra, networking, tudo aqui em estudo. Reserva de emergência, você precisa de um dinheirinho no curto prazo, caso dê algum problema. Investimento, porque isso aqui é o que vai te multiplicar lá na frente. Quando a gente fala de investimento, por que é importante você saber disso agora? Porque a nossa vida, ela tem um ciclo. Esse ciclo ele passa por uma fase de desenvolvimento, introdução, crescimento, chega na maturidade. Aí depois começa a ter um declínio e se aposenta. Mas cada fase, ela tem uma característica diferente. Então, quando você está na fase de desenvolvimento, a gente geralmente é pequeno. Então, a gente conta com outras pessoas para suprir as nossas necessidades e desejos. Cara, meu pai me banca, minha mãe me banca, quem paga a minha escola, quem paga a minha comida? Pô, eu não tenho condições ainda. E aí, depois disso, você ainda pode contar com seus pais, que são responsáveis por suprir algumas coisas. Às vezes, bota a comida na mesa ainda, só que você já está começando a trabalhar. Então, você já começa a comprar suas coisinhas, já tem o seu dinheirinho, mas não dá ainda para sobreviver bem. Você não consegue bancar ainda a sua casa e tudo isso, mas você já consegue comprar uma coisinha ou outra. E aí você está na fase de crescimento. Aqui você continua se desenvolvendo na carreira e a gente se torna mais estabelecido na nossa vida familiar e profissional. Então agora eu já começo de fato a pagar as minhas contas, começo a formar muitas vezes a minha família e cheguei na maturidade. Quando a gente atinge o topo da nossa carreira, tanto em salário quanto como em tempo trabalhando. Então eu estou trabalhando muito e aqui eu já tenho um salário bom, é onde eu geralmente sustento muito bem a minha família. Já passei dessa fase inicial, então já estou bem estabelecido em quem eu sou e eu estou na minha maturidade. Depois disso vem o declínio. O declínio é quando você começa a sua saúde a ficar mais comprometida, você já não tem aquele pique, então a sua energia e produtividade diminui e você começa a pensar na aposentadoria. E aí você está na aposentadoria, você para de trabalhar, seus custos aumentam, sua renda diminui. Para de trabalhar, custo aumenta, renda diminui. O que acontece geralmente com as pessoas? As pessoas começam a pensar em investimento aqui, ó. Então a pessoa, ela tá aqui em declínio e fala, putz, agora eu preciso guardar um dinheirinho, porque eu vou precisar parar de trabalhar. Qual que é o problema? As pessoas tinham que pensar nisso aqui, ó. O time